Então assim, pessoal, vamos aí dar continuidade, né, aos nossos comentários dos conteúdos abordados aí ainda no material do Ensino Fundamental 2, nono ano. Um conteúdo que tem seu título E a Luz se Fez, né, conteúdo do capítulo 1, ainda da unidade 1, Trabalho e Consumo. Só lembrando aí que fizemos aí uma divisão em partes dessas apresentações para que o vídeo não ficasse muito longo, né, e eu acabei organizando os assuntos em cada parte de forma que eles ficassem mais relacionados entre si. Então vamos para frente, né? Até estou chamando essa apresentação aqui de parte 2 do capítulo 1, unidade 1, Trabalho e Consumo. Título do capítulo: E a Luz se Fez, nono ano, Seja Professor Luiz Bezerra. Um conceito importante que ele exige que compreendamos é o conceito entre antígeno e anticorpo. Antígeno, vamos entender que sejam todos os corpos estranhos. São aquilo que é contra o nosso próprio corpo, que nos causa algum mal, que nos causam doenças, que nos causam enfermidade, algum problema. E anticorpo, anti, é justamente aquilo contra o corpo estranho. Por exemplo, temos aqui esse cidadão, aparentemente aí está muito tranquilo, muito saudável, né? Mas de repente ele se depara com um vírus. O vírus é para nós um antígeno, um corpo estranho, porque afinal de contas, os vírus normalmente se instalam no nosso corpo, fazem parte do nosso corpo? Não. Então, um vírus é um corpo estranho. Tecnicamente falando, um vírus é o que nós chamamos de antígeno. Então, todos os corpos estranhos são chamados de antígenos. E aí, né, em havendo uma infecção, nós recebemos corpos estranhos, nós recebemos os antígenos em nosso organismo. E aí vamos imaginar que esse vírus então entrou no organismo desse indivíduo. Está aqui o vírus, né? Estou falando de vírus, poderia ser uma bactéria, poderia ser uma toxina, certo? Enfim, poderia ser qualquer estrutura ou substância que não faz parte naturalmente do nosso corpo, nós vamos chamar de antígeno. Está aqui. Até estou representando essa estrutura como se fosse os nossos vasos sanguíneos, digamos assim. Então o antígeno chegou, eu peguei um vírus, vamos supor, gripei. Está aqui o vírus da gripe. Então eu estou com um antígeno no meu organismo. O meu sistema de defesa, então, o meu sistema imunológico, ele vai ser ativado e vai ser estimulado a fabricar essas estruturas, que são proteínas, chamadas de anticorpos. Perceba que essa é uma estrutura que lembra a letra Y. E os anticorpos, então, eles vão se ligar aos vírus, às bactérias, enfim, a todo e qualquer antígeno. Ok? E lembrando que os anticorpos eles atuam no modelo chave-fechadura, ou seja, para cada antígeno o corpo é estimulado a fabricar um tipo de anticorpo. Por exemplo, esse anticorpo que está reagindo contra esse vírus não vai reagir contra um vírus diferente. Mas enfim, o antígeno entrou no nosso corpo, o nosso corpo é estimulado a fabricar os anticorpos. E aí ele vai produzindo esses anticorpos. Os anticorpos eles acabam se ligando aos antígenos, de forma que ou eles vão neutralizar esse antígeno, impedindo que esse antígeno possa agir em nosso organismo, possa causar a doença, por exemplo, se for um vírus, ou vão facilitar as células de defesa chegarem até o antígeno e darem um fim, né, ou fagocitarem ou destruírem esse antígeno de alguma forma. Tá, beleza? Compreendendo a noção de anticorpos e antígeno, antígeno-anticorpo, nós vamos poder entender agora o que são vacinas, como funcionam e para que servem as vacinas. Então a vacina, na verdade, é um preparo, é uma solução onde eu tenho nela os próprios antígenos. Perceba aqui que eu estou até usando o modelozinho ainda daquele vírus que apresentei anteriormente. Então, por exemplo, quando eu tomo uma vacina contra a gripe, eu vou receber uma dose, onde nessa dose contém antígenos, contém vírus da gripe. É claro que esses vírus, ou eles estarão mortos, ou eles estarão atenuados. Atenuados, eles entrarão no nosso organismo, porém não conseguirão estabelecer a doença, né, nos tornarmos doentes. De qualquer forma, o antígeno, através da vacina, chegou no nosso organismo. E aí o nosso organismo vai ser estimulado a fabricar anticorpos contra esses antígenos, como já entendemos aí. Então tomou a vacina, os anticorpos, os dias vão passando, as semanas vão passando e o nosso corpo vai se enchendo de anticorpos contra
aquele antígeno apresentado pela vacina. Quando, por exemplo, mantivermos contato com o vírus ou com o antígeno que realmente poderiam nos causar doença, como já estamos aí cheio de anticorpos, nós não vamos adoecer. Então, pessoal, a vacina ela atua de que forma? Estimulando o nosso corpo a produzir determinados tipos de anticorpos para determinados antígenos. Por isso que se diz que as vacinas elas atuam não para curar. Vacina não cura nada, mas vacina atua no processo de prevenção da doença. Por exemplo, se eu não quero pegar a gripe X, então eu vou tomar vacina para a gripe X. Porque o meu corpo vai ser estimulado a fabricar os anticorpos. Quando eu pegar, manter contato efetivamente com o vírus da gripe X, eu já vou estar cheio de anticorpos e não vou adoecer. Então, lembrando aí, vacinas atuam na direção da prevenção. Soro tem a ver com vacina? Tem, mas não é a mesma coisa, tá? Vamos imaginar aqui esse rapaz muito arrumadinho, com suas pernas aí muito grossas, De repente, caminhando aí pelas veredas da vida, ele se depara com uma serpente, com uma cobra, né? Como popularmente é chamada. E olha a boquinha da bichinha, como ela está animada para experimentar essas canelinhas aqui. Então, pessoal, a cobra, no caso a serpente, ela produz uma peçonha, as que são peçonhentas, que algumas pessoas chamam de veneno. Na verdade, cobra é peçonha. Né? Então, a peçonha, uma vez injetada no nosso organismo, ela vai representar, na verdade, um antígeno. Porque essa peçonha vai ser formada por substâncias químicas que não fazem parte, que não são produzidas pelo nosso corpo. Então, é um corpo estranho. Só que esse antígeno que a cobra vai injetar, essa peçonha que ela vai injetar no nosso organismo, pode reagir de uma forma muito intensa, muito agressiva, muito rápida, o que não dará para esperarmos o nosso corpo produzir anticorpos. Quem quiser fazer esse teste depois de uma mordida aí de uma cascavel, certamente vai aguardar melhorar já em uma outra dimensão. Não estará mais juntos, né, de nós aqui nesse planeta, tá? Então, quando mantemos contato com antígenos muito agressivos, com ação muito rápida, né, muito violenta no nosso organismo, nós precisamos fazer uso do soro. Por quê? Qual é a diferença do soro para a vacina? O soro, percebam aqui, eu tentei mostrar, já é um preparado com os anticorpos prontos. Os anticorpos já estão prontos, então a pessoa recebe, né, via endovenosa, né, através das veias, recebe esse preparo de anticorpos prontos já para atuar. E aí vamos imaginar aqui, eu estou representando aqui, vocês vão achar que é os vírus, mas na verdade vamos entender que aqui seriam os antígenos da serpente. Perceba que eles já aparecem aí numa quantidade, né, significativa, já vão se instalando no nosso corpo de uma forma muito rápida, né, como uma peçonha de uma cobra. Então nós não teríamos tempo para esperar o nosso corpo fabricar anticorpos. Então quando tomamos o soro já vai atuando, né, efetivamente sobre esses antígenos, de uma forma que nos livre, né, de uma possível da reação desse antígeno, dessa peçonha, desse veneno. Então, o soro já é um preparado de anticorpos prontos para atuar. Injetou, ele já vai atuar no nosso organismo combatendo os antígenos. Por isso que se diz que os soros, na verdade, eles atuam no processo da cura. Ele não serve para prevenir, mas ele serve para curar. Então, dependendo da situação, nós vamos precisar fazer uso ou dos soros ou das vacinas.